contar sobre toda a experiência dele em telesaúde, telemedicina, saúde digital, aonde as coisas se juntam, se misturam e aonde a coisa funciona. É uma experiência nova que a gente cada vez mais tem que se apropriar dela. O professor Luiz Roberto Maus pregando isso aí, eu nem sei quanto tempo o Marcos entende a gente é na cidade, então vem falando disso. E isso é, na realidade, uma cultura. Como toda cultura, ela passa por processos que, inevitavelmente, um deles é o tempo. E esse tempo é o tempo do convencimento, da aceitação e da adoção. E quando tudo isso acontece, já tem coisa nova chegando e precisa de novo ser incorporada. Então, isso é um dinamismo, é um constante ato de renovação, mas que nós não podemos ficar à margem. Nós não podemos usar aqui o protocolo do avestruz, né, professor? Claramente. Terra-cabeça Eu sei. exposto, né? Eu sei, eu digo bem, fala a mesma impressão. Então, professor Augusto, fique à vontade, faça-nos entrar no mundo novo e deixe para a impressão de todos que há muito que se fazer, mas que nós temos como fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, e para mim é um prazer. Já tenho o pessoal acompanhando. Vamos na apresentação? Bom, primeiro, se desestruturem. Esqueça por um minuto a 5.000 anos de história da medicina. Tem um monte de livros muito interessantes, depois compartilho com vocês. Por exemplo, o neurocirurgião egípcio, onde faz 5.000 anos que fazemos a mesma coisa. O que é a mesma coisa? O atendimento presencial dos doentes. Então, tem uma inércia muito grande em termos de não poder conceber o atendimento virtual, que é o que a gente vai fazer. Então, vamos a compartilhar com vocês nossa experiência de 15 anos. Nossa experiência de 15 anos de telemedicina, basicamente em lugares remotos, mas pode ser em lugares suburbanos também. E vamos a compartilhar a experiência. Podem colocar a câmera se quiser para apontar para o pessoal, para ver aí. Então, nesses 15 anos de experiência, tanto na área privada como pública. E falo primeiro privada, depois pública, porque, bom, eu morei 3 anos no seu país. Para mim, é meu segundo país, claramente. Eu falo a língua o melhor possível. Então, para mim, eu conheço e acompanho muitas situações sanitárias deste país e tem muitas coisas parecidas. Uma delas é que temos 2 sistemas, privado e público, e que geralmente, tem exceções, o sistema privado tem um pouco mais de dinamismo. Mas, então, vamos começar assim, com essa experiência, e já vai vendo que são lugares remotos. Esses são nossos lugares remotos, né? Já vindo esse lugar é tão remoto, então nos que chama-se de Vale de Marte, e vem comparar com a caminhonete, o tamanho dele. Vai na frente. Como comecei a fazer telemedicina? Foi eu da ideia? Não. Fui argentino? Não. Que foi um brasileiro. Um colega amigo meu, que é doutor e licenciado em física, que ele faz monitoreio remoto. Ele trabalha, dos seus clientes no mundo é Furnas. O que estamos falando? Vai ver que onde começou. E ele desenvolve equipamento remoto de monitoreio de redes elétricas dentro do país. Então, aqueles mega transformadores, ele monitoreia remoto. E ele, como é doido, ele estava procurando outro doido que seja médico, porque ele queria passar todo esse know-how na área médica. Então, achou outro doido, claro, e eu acompanhei, que no começo, eu fui 3 vezes na Atibaia, e ele me explicava, e eu não conseguia entender o que ele queria. Até que, dá mais um. Não sei se está um pouco fora de foco. Tudo bem, isso sim. Até que, em 2010, comecei a primeira experiência. A primeira experiência que eu não tinha a mais mínima ideia como se vai dar certo ou não. E começamos fazendo um trabalho em mineiras de lítio, já vai vendo como é
nuestro noroeste argentino, en 3 provincias, Jujuy, donde un moro, Salta y Catamarca, donde esa región llama-se de Puna, porque fica 4.000 metros sobre el nivel del mar, y en toda esa vasta región tem salares de litio. Entonces, Argentina, o norte de Argentina, o norte de Chile y o sur de Bolivia, é a nova área mundial de maior explotação de lítio. Todos os seus celulares, notebook, netbook e todos os carros agora elétricos, todo esse lítio vem de aqui. Então, nós trabalhamos, faz 15 anos, começamos a trabalhar em mineiras de lítio. E já naquela época, usávamos, a pessoa não conhece, usávamos Skype, uma plataforma de vídeo que hoje é meio uma porcaria, mas eu lembro com muito respeito no passado. E com Skype, começamos a dar suporte a estes enfermeiros, porque não tinha condição de levar um médico lá, para trabalhar. E aí você vê como, por exemplo, eu assisto ele pelo vídeo, sim, com muita dificuldade, para começar a fazer o tratamento. Começamos a incorporar equipamentos já naquele momento, como monitores multiparamétricos, que poderiam compartilhar em forma sincrônica, não assíncrônica, sino sincrônica, a informação do doente. Então, olha só um comentário mais. Olha aqui fala que passo não autorizado, zona minada. Nós passamos por uma área que tem minas antipersonais. Porque na década de 70 tuvimos 2 irresponsáveis, um presidente chileno e um presidente argentino, que quase nos levam à guerra e colocaram minas antipersonais. Nós passamos por aí para chegar a lugares onde tem lítio para você ter o celular funcionando. Então, tem mais respeito na tua bateria, sabe? Eu aqui, vai ver agora um vídeo que ela vai abrir daqui um pouquinho, que eu estou indo aqui na caminhoneta da frente e aqui atrás vem outros, eram 3 atrás e na frente 4 colegas uruguaios que naquela data, intrigados pela telemedicina, quiseram me visitar e falei, não, mas eu posso mostrar pelo vídeo. Não, quero visitar, quero conhecer. Aí subimos. Esse aqui é um caminho a 4.000 metros sobre o nível do mar, assim a Puna, tem neve, às vezes, então um deserto que tem neve, e tem ripio, não se chama de ripio, é pedra solta no caminho. Sim? Então, é muito difícil dirigir lá. E agora vamos num terreno médio que você não tem a mais mínima ideia, porque o Brasil não tem essa geografia. Nós tuvimos que fazer uma aprendizagem em mal agudo de montanha, porque a 4.000 metros a hipoxia hipovárica faz que as pessoas possam cometer erros. Por exemplo, vamos fazer assim. Vai lá, está bom assim. Você vai ver como dirigindo. Olha a situação. O colega uruguaio está filmando coisas que nunca viu no Uruguai, na montanha, nunca viu neve, sabe, tudo isso aí. Aí vai filmando e olha qual é uma das nossas complicações em lugares remotos como esse. Esse aqui é o que você vai ver agora. E foi colocado, esse cara estava com... Ele fez uma hipoxia e ele ficou como tonto só por hipoxia. Então, nós temos um monte de problemas, vai uma mais na frente, por favor. Nós temos um monte de problemas adicionais em uma planta mineira a 4.000 metros sobre o nível do mar, que é o mar agudo de montanha. Coisas que são difíceis para nós. Bom, o tempo passou e aquela primeira experiência que eu fazia sozinho, dando acompanhamento da minha casa, com o meu computador, com aquela plataforma, migrou eu fiz isso sozinho durante 5 anos, dando suporte a 2 mineiras lá em cima. Até que, 5 anos depois, essa companhia, que é uma companhia como aqui, tipo Unimed, que é uma prestadora de saúde, me incorpora para desenvolver o mesmo, mas em todo o território do meu país. Então, nessa central de atendimento, o equipe nosso foi selecionando colegas emergencistas, pero a diferencia de ese emergencista,
aquele emergencista que esteve falando ontem, eles fazem plantão em um lugar que não tocam pacientes, sabe? Não é um hospital, é no segundo piso, no segundo andar de um edifício inteligente em Buenos Aires, que tem, cada um destes é uma área de plantão. Então, isso aqui foi que eu desenvolvi naquela época, que um computador com duas telas e um comunicador como que usava Maximiliano. ¿Por quê? Porque, ao mesmo tempo, tem vários atendimentos com vários médicos. Então, como várias consultas que não possam misturar vídeo e som entre elas, usando uma plataforma encriptada para não ser hackeada, para preservar o segredo médico. Tá certo? Então, isso aqui fica em Buenos Aires. Aonde que a gente faz suporte disso? Vamos mais uma. Começamos com as mineiras. E aqui você vê uma dessas mineiras que fica naquela altitude que te falei, ¿sí? Onde eu mesmo padeço, às vezes, falta de oxigênio, e onde, entre outras coisas, utilizamos, por exemplo, monitores multiparamétricos, onde conectamos com o doente e toda essa informação, além da videoconsulta, chega no central em Buenos Aires, e o médico de Buenos Aires acompanha o médico que está na mineira, não só na videoassistência, sino também, por exemplo, compartindo dados como, por exemplo, um monitor multiparamétrico sincrónico, um raio-x sincrónico. Pero me gustaría agora que vamos um pouquinho nas colegas que estão conectadas, por favor. Vamos na conferência. Ivy, ¿estás ahí? Está muteada, Ivy. Hola, Doc. ¿Ahí me escuchan? Un minuto que mejore el sonido. ¿Tá bom? Ahora te escuchamos, Ivy. Escutam? Bom. Dale. Bom dia, meu nome é Ivy Rafacho, eu também sou brasileira. Eu sou médica clínica geral aqui na Argentina e eu trabalho aqui na Mineira do Altiplano, em mais de 4.000 metros de altura. Aqui a gente utiliza a telemedicina para nos ajudar com algum caso de algum paciente, alguma dúvida que a gente tenha. Também para poder desmobilizar o paciente aqui, em avião a gente faz, em terrestre. Então, os médicos embaixo nos ajudam tanto para chegar num diagnóstico certeiro, quanto também com o recebimento do paciente, tudo isso aí quando aterrissam com o voo ou terrestre. Assim que a gente utiliza muito a telemedicina aqui, é uma ferramenta de grande ajuda para a gente. Um prazer conhecer todos vocês, muito obrigada. ¿Puede hacer alguna pregunta? Ana. Hola, buen día. Bueno, yo soy Ana, estoy en Catamarca, soy la doctora, estoy a cargo de la supervisión de la mina que comenta Ivy Rafacho, a 4.200 metros. Agradecer también al sistema, ¿no? Porque al ser un lugar remoto, esta ayuda nos ayuda justamente a brindar información o a tal vez hacer interconsultas con especialistas y poder llegar a un diagnóstico certero. Ana, ¿da para entender por qué gana Flow? Sí. Estamos. Vamos a continuar con la presentación. De aquí a poco entra a tercera médica ahí en la su presentación y las van a ficar aquí al final, porque las preguntas pueden ser para mí o pueden ser para él. Vamos lá. Então, olha para ver aonde Ivy, Ana e eu trabalhamos. Nesse lugar que você vê esse avião aí, e vamos a ver o vídeo. Dá para ver aí. Nós viajamos, no passado viajamos um avião de 8 praças, agora o avião tem 18 praças. Esse aqui é um avião de 8 praças. Vê como é o deserto de Atacama lá, vê como é, lá no final você vê a planta mineira, vê como é a área de pouso, não é de asfalto, é de sal, porque aterriza no salar. Olha como se movimenta tudo, olha ao redor que tem um arame olímpico para não entrar as vicuñas. Vicuñas são como as lamas, pero selvagens. E se ela entra quando a gente está pousando, acabou, entendeu?
Entonces, imagina esos lugares remotos, ahí donde usted está viendo, es donde está ahora Ivy trabajando, a donde Ana sube regularmente, y yo subo un poco menos, ya estoy un poco más pequeño para subir con aquella regularidad. ¿No es? Entonces, só para você ter uma ideia de onde está Ivy falando e aonde a gente dá respostas em lugares complexos, não só para ir a trabalhar lá, sino para avaliar, estabilizar e planejar uma remoção do paciente crítico. Vamos lá na frente. Professor, sim. Um nome muito acolhedor esse. E claramente. Então, se você não gosta do seu trabalho, por favor, venha comigo uma semana. Você vai pegar um aviãozinho de 8 ou 18 plazas, vai tentar pousar 4.000 metros em uma pista de sal que tem vicuñas querendo entrar e que, além disso, esse salar chama-se salar del hombre morto. Entendeu? Então, se não gosta do seu trabalho, ou se você acha alguém que não gosta, me envia ele, que eu devolvo numa semana depois, adorando Fortaleza, viu? Sim. Fala, queria perguntar uma coisa? Não, eu só posso ir lá. Você, aqui tem um voluntário, aqui, tem um voluntário. Prepara para todo, para irmãos. Então, vamos lá. Mais um. Não conforme com dar suporte às mineiras. As mineiras que damos soporte são mineiras de litio, no norte da Argentina, e mineiras de ouro e prata na Patagônia, Argentina. Outros lugares totalmente isolados na Patagônia. Comenzamos, cada de estos fue un proceso de aprendizaje para mí. Y comenzamos a hacer soporte en oil and gas. Oil and gas en las dos maneras. En formato offshore primero, que fue peor, como se tiene aquí en la Bacia de Santos, aquella región do río que tiene todo Campos, la Bacia de Campos. La Bacia de Campos. Nós temos uma coisa similar, temos duas áreas, uma que ainda está por ser explorada e uma no Estrecho de Magallanes, lá embaixo. Então, o que você vê aqui eu estou com um médico no Estrecho de Magallanes que dá suporte com essa ambulância e estamos fazendo a conexão com Buenos Aires. Eu fico em 3 pontos sempre, ou no local, como aqui, no Estrecho de Magallanes, ou em Buenos Aires, coordenando alguma coisa, ou na minera que eu visito regularmente. Aqui visitamos outra área, que é a Patagônia Norte, que é em formato onshore. Então, a gente teve que ir começando a entender como dar suporte não só a mineras, sino a petróleo em formato offshore e onshore. Mais uma. Não conforme com isso, começaram a pedir que conectemos represas hidroeléctricas. A da esquerda, no meio, é uma muito parecida a vocês. Você tem uma Itaipu, que é brasileiro-paraguaia. Nós temos uma Yacyretá, argentino-paraguaia. Fica perto uma delas. Então, isso aqui é Yacyretá. Eu estou aqui treinando os médicos argentinos e paraguaios, e todos nós bebemos chimarrão. Certo? E aqui, isso que você vê aqui, o rio Paraná por baixo. Isso está tunelizado e aqui tem todas as turbinas. Então, nesses lugares, vamos lá, treinamos os médicos e eles começam a usar um sistema que podem, todos eles são médicos gerais e podem ter dúvidas de alguma parte da especialidade e podem se conectar com essa central que mostramos no começo. Isso aqui é argentino-uruguaia, então chama-se Salto Grande, e também fui lá, e lá, além, bebi cimarrão uruguaio. Você sabe que tem cimarrão paraguaio, cimarrão uruguaio, cimarrão gaúcho e cimarrão argentino. São 4 coisas diferentes. Tá bom? Vai lá. Não conforme com mineira, petroleira e represa hidroelétrica, vocês ouviram falar, por exemplo, de uma cidade que se chama Mar del Plata, que é uma cidade turística argentina, mas tem um grande porto, e tem um porto que tem 2 funções. Porto que saem aqueles barcos, como deve ser aqui, que saem de manhã cedo e voltam de tarde, com a pescadaria, mas tem outros grandes barcos, que chamam-se buque factoria, que ele fica um mês e meio na alta mar, pescando e processando, que se chama buque factoria. Ele pesca, corta e coloca num pacote padrão e congela. Então, volta um mês depois
con todo eso para ser vendido. Então, e só tem que enfermeiros, não tem médicos. Imagina a grande solução que foi para eles, que a gente dê suporte a esses enfermeiros. Por quê? Porque numa mineira, se Maximiliano fica doente, a gente atende ele e remove ele, mas a mineira continua produzindo líquido. Agora, um barco tem que parar o barco, voltar com o barco para o porto, para deixar a pessoa de alta mar, dando um prejuízo econômico altíssimo que eles tinham. Do momento que a gente começou a dar esse suporte, esse prejuízo diminui, porque muitos desses remoções com o barco inteiro já não acontecem, porque a gente dá suporte, faz o primeiro atendimento e fala, fica tranquilo, coloca tal medicação, em 1 hora voltamos a conectar, em 3 horas voltamos a conectar, até tentar resolver essa situação. Vai mais um. Não precisa ouvir, vai mais. Bom, claro, agora tem outras demandas para a gente, que são plantas fotovoltaicas, parque eólico, vai mais vamos tentar um pouquinho mais rápido. Então, falando de remoções, que estamos falando nestes dias, essas fotos, estas duas devices aqui, têm 15 anos. Esses equipos têm 15 anos. Esses equipos que eu montei nessa ambulância 15 anos atrás, sabe, monitor multiparamétrico e respirador, tem ainda conexão você emitir em forma sincrônica. Mas eu fiz uma coisa demasiado para o futuro, porque eu tinha essa tremenda ambulância, mas não tinha conexão durante o percurso. Então, agora estamos desfrutando de uma nova era, que não vou fazer propaganda desse cara que é um pouco doido, daquele que tem aquela antena que não posso falar a marca, né? Tá certo? Que vocês todos conhecem. Esse cara que é doido, que podemos falar um monte de coisa dele pessoalmente, não vamos entrar nisso, vamos entrar no que ele produz, que para nós é ótimo. Entendeu? Por quê? Porque até hoje, nossos atendimentos eram em lugares remotos, muito bom, cada vez melhor, fomos aprendendo, melhorando, mas quando você colocava na ambulância e fazia a remoção com 1 hora, 2 horas, 3, até 7 horas de remoção, nós falamos que entrava no lado oscuro da lua, porque eram 5 horas que nós não sabíamos como evoluía o doente, como evoluía. E lembre-se que nesse lugar remoto poderia ser um lugar onde não tem médico. E então, agora com esta antena vamos a poder colocar no teto das ambulâncias e poder acompanhar durante isso. Acompanhar para chegar ao lugar certo, no momento certo, e que, por exemplo, se fosse um traumatismo de coluna, seja conectado com o doutor Maximiliano, que está no hospital, no pronto-socorro, e ele pode interactuar durante o percurso, ele pode dar as indicações de pré-arribo a esse médico que não é especialista, e ele pode preparar a sala cirúrgica e o CTI ganhando tempo. Todos os que somos médicos que fizemos plantão, muito mais os emergencistas como a gente, quantas vezes ouvimos a sirena de uma ambulância e você não sabe que está chegando? Você descobre aí na porta que foi uma facada, foi um parto, foi um AVC, foi o quê? E aí você tem que começar a preparar tudo, primeiro a tua cabeça. Imagina se você tem 2 horas para te preparar e 2 horas para ir aconselhando a esse médico como ir preparando durante o percurso. Isso é o que a gente faz. Vai mais uma. Bom, terminamos aí uma parte do nosso trabalho, que é essa rede. ¿Sí? Vamos entrar em porque estamos fazendo uma cronologia. Então, no ano 2017, a gente armou uma rede internacional de saúde digital que incluía, se você vê as bandeiras, os poucos malucos que faziam saúde digital no mundo inteiro. Na Iberoamérica, no mundo inteiro. Na Iberoamérica. Então, era toda Latinoamérica, espanhol e portuguesa, Espanha e Portugal, e mais algum médico que latino na Europa e nos Estados Unidos e Canadá. Todos eles em uma organização só. Por que te falo isso aqui? Por mais uma. Porque esta foi nossa conversa que tivemos com Maximiliano dias atrás. Porque que tivemos ontem. Porque nós falamos, olha, você está percebendo para quem estou falando? Não estou falando para as 2 primeiras filas, porque somos todos nós que de aqui a uns anos nós vamos nos aposentar. Estou falando para todos vocês que estão atrás.
todos ustedes para que están atrás, que en estas facultades, como en las facultades de toda Latinoamérica, no existe una cátedra de telemedicina o salud digital. Ya le vamos 15 años trabajando. ¿Qué cosa doida tentamos hacer? No ano 2010, sí, nos comenzamos, pero comenzamos en los 18, aquí, eso. Nos comenzamos en los 18 tentando hacer así. Vamos a una cátedra virtual de introducción a telemedicina, que ahora es salud digital. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa simple, que dure, que tengan 4 módulos, uno por semana, que dure un mes, que no sea correlativa con ninguna materia, y no tenga un examen final, sino que tenga una presentación de un estudio. ¿Para qué? Para seducir vocês. Para que vocês falem, no, vos hacer, porque es un mes, porque no es correlativa, vos estás en primer año de medicina o en sexto año de medicina, y no tengo que dar un examen final, y es un mes, y son 4 módulos. Para colocar na tua cabeza la importancia de estas herramientas, ya que las facultades no quieren pensar en desenvolver una cátedra. ¿Cuántas facultades aceitaron en 2008? Son 2. Claro, éramos doidos que ninguém decía que queríamos hacer. Una facultad en Argentina, en el interior, y una facultad en Chile. No segundo año fuimos por más. Y entonces ya conseguimos 7. Conseguimos más algunas de Argentina y más 2 de Costa Rica. Entonces ya fue mejor. Y algunas de ellas, aquí como se ve, como era presencial, fue ainda antes de la pandemia, os decanos de las facultades aceitaban que no podíamos dar eso. Como era una cosa opcional, ellos falaban, todo bien, entonces ellos convocaban las aulas. Ya ven que tem aulas lotadas de aulas. No tem 4, doido, no hay ninguém, sabe? Y como fue tan bom nesse ano, vai mais uno na frente, no último año, antes de la pandemia, cuando ya la pandemia comenzó, nos animamos y hicimos 8 módulos, entonces ya fueron más. Hoy ya nosotros, cada uno de los profesores, USA, Argentina, en el caso, México, España, Chile, Colombia y Francia. Imagina hacer cada uno de esos módulos en forma sincrónica, no era para grabar y después você ve el vídeo. Después você ve el vídeo no ve nada. Y después você tiene una duda y no puede tirar porque ya fue a aula. Entendeu? Agora, como se faz isso? Aqui você tem o mesmo fuso horário que a gente. Então, era meio-dia, hora Fortaleza, hora Argentina. Era 11 horas Colômbia, 10 horas México, ao mesmo tempo, também seguindo. Você tem que coordenar tudo ao mesmo tempo. 9 horas Albuquerque, USA. Y de este lado, 5 horas Madrid, Lisboa y Grenoble, Francia. Cada uno de los disertantes que você ve tenía que se conectar en esa hora y teníamos que distribuir eso también para los estudiantes que estaban en esos horarios. Entendeu a complexidad, pero a gente fez. Entonces, quiero animar a vocês a pensar en vocês, pensar en cómo. Y esa vez ya fue una cosa que hicimos, disculpa la expresión, una falta de respeto a las facultades, porque de esas 27, 7 o 8 aceitaron como facultades y el resto no querían ni aceptaban. Pero como a gente subió una web, los estudiantes, sin autorización de la facultad, también hicieron. Fue un acto de rebelión, puede ser, mas nos conseguimos que 480 alumnos de toda Latinoamérica tengan las primeras 8 experiencias exitosas en América y en Europa de telemedicina para ellos. Para nosotros fue maravilloso. Bueno, salimos de ahí. Vamos a otra cosa. Se lembra que la central de telemedicina para lugares remotos que a gente armó en ese plano de salud y privado. Ahí hicimos otro plano, otro que era atendimiento a aquel que usted conoce, que es por vídeo. Usted tiene un aplicativo, entra y un médico te atiende de otro lado. Es decir, que ahora todo el mundo conoce y que todo el mundo usa. Nos comenzamos en 2018, ¿sí? Ahí por el que más, de 2018. Y eso quería mostrar esta curva. Comenzamos en 2018. ¿Y cuál fue? Nos ofrecimos.
ninguém aceitava, porque queria que o médico venha te avaliar, não que você se conecte com alguém. Então, ninguém aceitava, começou a pandemia, pumba, acabou o problema. Então, a pandemia tem algum lado positivo. Vai lá. Vai na frente. Chegamos na parte pública, 2020. Então, o ministro de Saúde de minha província falou: Augusto, agora chega de fazer tudo isso, a manutenção em outro lugar, vem e faz aqui, na minha província. Então, agora, todo o que falamos antes é privado, todo tem que ser pago para ser atendido, claramente. Mas o que acontece com o pessoal que não tem dinheiro? Na minha província, com essa equipe que começamos aí na pandemia, desenvolvimos o mesmo área essa de videoassistência que te falamos da parte pública, também tem na parte, na parte privada tem na parte pública. Pero hicimos más dois botones de assistência que não são médicas. Por isso aí já não é telemedicina e é saúde digital. Tem uma opção na minha província, livre e gratuita, de você ser assistido por um psicólogo. Então, fazemos telepsicologia. En su toda forma, de psicología de adultos y de adolescentes. Entonces, es otra línea de trabajo. Y tiene una que estaba contando para el profesor Onte, que es totalmente doida, que es teleodontología. Que usted fala, ¿cómo teleodontología? Si usted tiene que ir presencial, claro que tiene que ir presencial. Y la resolución va a ser presencial. Pero la primera consulta, que usted está en el interior, y usted tiene un dor en la boca. ¿Qué odor? ¿Es un flemón? ¿Es una carie? ¿Qué es? É um dente quebrado. Então, você entra nele, ele te vai assistir, e te vai assistir como você colocar tua câmera, o teleodontólogo, na tua boca, e ele vai ver e vai dar a primeira impressão, que de repente pode ser, tranquilo, você está começando, pareceria ser um flemão, vai tomar um antibiótico e um anti-inflamatório, amanhã de manhã vou te conectar novamente, e vou preparar uma cita para depois da manhã com 2 dias de tratamento antibiótico e anti-inflamatório. E aí depois vai todo o resto comum. Mas dá para entender como essa ferramenta não tem limite. Por isso agora estou olhando para Maximiliano para que ele pense, que eu não sei como, ele tem que desenvolver uma rede de teleortopedia, principalmente de coluna, para todo o Ceará. Vai lá, vai na frente. Esse aqui são gráficos que não quero te mostrar nada. Esto foi durante a pandemia. Outra coisa que aconteceu. Nós moramos numa província que tem poucos médicos. Então, eu comecei a recrutar médico para soporte virtual na pandemia. E só consegui essa linha vermelha que você aí. São 100 médicos, não mais. Agora, vê essa linha azul. Eu recrutei primeiro 100 médicos públicos, que trabalham na área pública, na minha província e acabou. Então, fui recrutei mais 500 médicos de todo o resto do país. Então, era um exército de 600 médicos, que 500 deles provavelmente nem conheciam a minha província. Então, o que eu ia fazer com essa pandemia que vinha matando gente? Iba a sentar-me a chorar porque não tenho mais médico, a reclamar ao Estado nacional, ao Estado provincial, e ficar chorando, ou iba a tentar resolver de outra maneira? Fiz esse recrutamento. Desse recrutamento está essa terceira doutora que está aí, que se chama Mariana, que vai falar daqui a pouco, que foi recrutada naquela época e ficou. Porque já viu que uma está num salário lá em cima, a outra falou rapidamente, estou em Catamarca, que é outra província, e a doutora Mariana que está em Córdoba, a 1000 quilômetros de Jujuy, vai na frente. E aí em Jujuy, armamos, esse é o mapa de nossa província, estamos agora desenvolvendo a mesma coisa que te falei das mineras petroleiras e pesqueiras. Estamos desenvolvendo uma rede que conecta os showrooms dos hospitais regionais do interior da província, que não tem sala de cirurgia nem CTI, que não tem médicos novos, GP, General Practice, que tem muitas dúvidas com um doente crítico, com a capital, onde tem os hospitais polivalentes, que tem pessoal ativo de plantão, de todas as especialidades. Então, estamos num processo de construção onde, finalmente, de uma cidade do interior, um médico geral que está com um paciente crítico vai se conectar com um cardiólogo,
neurólogo, neurocirurgião, cirurgião geral, ortopedista para dar socorro. Tá certo? Vai na frente. Aí você já está vendo. Esse é o interior, esse é um médico interior, enfermeiro do interior com uma doente, e um médico da capital que está dando suporte de uma pneumonia que iba a ser removida e não foi, porque ele deu a indicação para continuar o tratamento e supervisou por ele virtualmente, e foi uma das tantas remoções que não foi feita. Vai mais na frente. E aqui vou me deter um pouquinho, porque isso é, para mim, a parte mais revolucionária que a gente fez. A primeira parte é APS, Atenção Primária em Saúde. Isso é normal, no interior, mais interior, onde não tem. São postos de saúde que não tem médico e nunca terão. Não tem enfermeiro, só tem agente sanitário, que é uma pessoa treinada com menor complexidade que um enfermeiro, que mora no local. E durante estes 50 anos que temos atenção primária em saúde, ele foi o único que resolveu. Ele recebe alguém, atende e dá a medicação que ele acha que tem que ser, porque ele está sozinho e porque o médico faz uma visita uma vez cada 3 meses ou cada 6 meses. A partir de 2 anos atrás, esas personas, esos agentes sanitarios con esos doentes, que son, como decía, muchos de ellos son comunidades aborígenes, tienen todos los días un médico de adulto y un médico pediatra. ¿Sí? Vai na frente. Agora ela vai passar uma sequência de minha província sem tele-APS. Começamos nessa área norte, que você vê que aqui você vê verde e marrom. Verde e marrom. Aqui todo é 4.000 metros sobre o nível do mar. Todo isso que é Cordilheira dos Andes. Começamos em lugares, cada um desses lugares são povoados de 200 habitantes. Cada um desses tem um posto de saúde. Começamos com La Quiaca, vai mais. La Quiaca e Abrapampa, vai mais. La Quiaca, Abrapampa e Sucre, vai mais. E assim vai. Esse é o crescimento que a gente fez. Mas não sou eu que vou explicar isso aí. Quem vai explicar isso, assim como a Ivy, agora vamos na conferência, assim como a Ivy e a Ana são as experientes em medicina mineira remota, aqui temos a doutora Mariana, que está em Córdoba e que vai fazer uma pequena síntese de tele-APS. Vai, Mariana. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Mariana Itig, soy médica clínica, especialista en clínica médica o medicina interna, no sé cómo le dicen allí. Vivo en otra provincia, no vivo en Córdoba, vivo en Córdoba, que está en el centro del país, y trabajo para la provincia de Jujuy en áreas despobladas, remotas, como mostramos recién en el mapa, donde hay pocos médicos, donde la atención primaria de la salud necesita de la participación más activa, presente y diaria de los telemédicos. Como dijo Augusto, en esos lugares habitualmente hay un agente sanitario, en algunos lugares hay un agente sanitario 10 días al mes, o sea que los otros 20 días queda descubierto totalmente del sistema de salud. Y en esos lugares hay giras médicas, 1, 2, cada 1, cada 2 o cada 3 meses, o a veces cada 6 meses, donde va un equipo de salud a ver a los pacientes. Nuestro desafío actual es generar mayor confiabilidad en esta herramienta que es muy útil, sobre todo en el control de niños sanos y control de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión arterial y diabetes. Quisiera agregar en ese mapa que mostraron recién, el último, que muchos de esos puntos están distanciados de su hospital de referencia de unos 150 kilómetros de distancia con caminos de ripio en muy mal estado como los que vimos en los primeros videos. Así que las distancias pueden significar por ahí 2 o 3 horas de traslado. Muchas gracias. Obrigado, Mariana. ¿Debo entender? ¿Por alguna duda? Então, você tem 3 mulheres médicas, jovens, novas, já vai vendo que a saúde digital é um grande matriarcado, né? Cada vez mais mulheres e menos homens,
y cada una de ellas con experiencias diferentes, de la parte privada, la parte pública y militares. Vamos, voltamos a la presentación. Agora vamos falar daqui um pouco mais de algumas coisas aí. Já estamos mais cerca do final. Aguante no fome. Vai mais. Aí. Alguns casos velhos. Olha, esse aqui tirei uma foto com um BlackBerry com um formato VGA. Imagina o velho que é isso. Sabe que é BlackBerry, sabe que é VGA. Taquicardia supraventricular ou infradesnivel del ST, donde você já vê aí o doente. Esta foi uma primeira experiência que, quando eu ainda atendia, porque eu já não faço mais atendimento. Então, só para você entender, uma taquicardia supraventricular que vai migrar a uma ventricular e que está a 5 a 7 horas de uma área de alta complexidade, que foi detectada aí, que começou com um protocolo da amiodarona antes de ser removido e chegou com ritmo sinusal. Ou um infradesnivel do ST que vai levar todo esse tempo de remoção e que começou com anticoagulante e vasodilatador para ser removido. E são todas pessoas que estão vivas graças a la actitud médica, pero gracias a la telemedicina o a la salud digital. Vamos lá. Ontem falávamos com o professor que, como a gente começou tão cedo com isto e fazendo uma coisa tão fora do padrão, porque começou de uma área não médica, uma área elétrica, teve a sorte de estar em lugares como Coimbra, a segunda universidade mais velha da Europa, ou Boston, Massachusetts, na Escola de Saúde Pública da Faculdade de Harvard, Ontario Telemedicine Network, la capital de la provincia de Ontario, en Toronto, la central en Singapur, en el sudeste asiático, de International SOS, que es una empresa global de rescate, donde me pidieron que voy a explicar las cosas, o Will Luna, un povoado a 2 horas de voo de Perth, West Australia, voando adentro do deserto australiano. ¿No? Lugares que nunca pensé en mi vida que podría terminar apareciendo, entre otros. ¿No? Y claro, un monte de lugares donde tuve que ir a explicar eso ahí. En español, en portugués, en inglés, hasta ahí. Porque tengo que aprender chinés, pero ahí está difícil para mí. Ahora, estos son conceptos gerais que no quiero colocar con ustedes. Aquí quiero parar un minuto, porque aquí sé que hay muchos ciclos. Entonces, ¿cuáles son para mí algunos desafíos? Como ya no estoy ejerciendo cirugía porque me llevó todo el tiempo, pero a saúde digital evoluiu muito no aspecto médico y poco no cirúrgico. O grande desafío es a telecirugía propiamente dita, es decir, que una persona pueda ser operada por un senior que está en otro lugar. Yo tengo mucha fe en ese cara, que o profesor conhece. Ele chama-se Fabián Rechet, meu ex-compañero de residencia médica en Córdoba, que así como yo tomé este camino, ese doido se formó en Córdoba con a gente, fue primero a Estrasburgo y de ahí ya finalmente ya lleva 15 años en Grenoble, en los Alpes franceses. Y él, como todo latino, porque debe conocer muchas historias de brasileños y no de argentinos, que van los primeros mundos y son tan entusiastas que acaban liderando cosas. Se conocen muchos casos de brasileños, con certeza. Con ese cara, fue lo primero que o Vital compró un Da Vinci y ninguém quería usar. Aquele negocio, como a gente fala de saúde digital, eu estou nesta zona de conforto e não quero sair da zona de conforto. Então, sou cirurgião que já aprendi la paroscopia, chega, já não vou aprender mais nada. O cara começou a usar, e ele hoje e começou a usar particularmente na cirurgia bariátrica. Ele hoje é o presidente da Sociedade Francesa da Cirurgia Bariátrica Robótica. Ele é um assessor do Da Vinci. Do fato, aqui teve a oportunidade, o ano retrasado, de ficar uma semana na casa dele, ele fica na minha casa, não é certo? Somos quase irmãos. Quando estava
incorporando acho que era un 4.0 do Da Vinci. O Da Vinci también se va renovando. Y él es quien renova y entrena a los médicos de toda Francia cuando renovan los modelos. En ese día estaban utilizando el nuevo Da Vinci. Entonces, ese es uno de los futuros. ¿Cuál es el problema de que ele possa operar un cara no interior do Ceará estando ele em Grenoble? No, técnicamente él no tenía un problema, o Da Vinci también no. Só por la largura da banda, porque tem micro delay, y un micro delay de ele mover un joystick y a pinza se mueve microsegundos después, puede gerar dano. Entonces, cuando el mundo entero pase, por ejemplo, a 5G estructural no es el 5G que tenemos todos ahora, sino que todo, por ejemplo, todo país tiene 5G en cualquier canto, a velocidad va a ser mejor y probablemente consigan, o de repente no 6G. Pero eso es una cuestión tecnológica que no depende do operador. Entonces, imagina, de aquí a poco, Fabián ayudando a algún médico do interior, que sea un cirujano que está en la sala de cirugía, pero que el caso es tan complejo que él puede entrar de la. Imaginen vocês, ¿está certo? Y ahora, vean esa foto, nuevamente él, con una videolaparoscopia convencional, para que vocês vean. ¿Qué es la primera cosa que llama la atención de esta colestectomía videolaparoscópica de esa foto? A ver, piensen un poquito. Miren, ¿qué vocês van a aprender en cirugía? Cuando una cirugía es feita por ¿cuántos cirujanos? No mínimo. Dos, o cirujano y o primer ayudante, se llama aquí, ¿no? Primer auxiliar. Primer auxiliar, y depende de la complejidad, puede ser un primero y un segundo auxiliar. Estudiaron y entraron en la sala de cirugía y vieron. ¿Y él cómo está? Sozinho. ¿Sí? Tem esos óculos para ver tridimensional la tela. Pero ¿qué tem? ¿Qué tem ahí? Un micrófono. ¿Está viendo un micrófono? ¿Él está operando sozinho? No. Él está operando con un brazo robótico que está conectado a endocámara. Y él le comanda por voz a endocámara. Y él le fala up, down, in, out. Entonces, a endocámara va acompañando lo que él quiere en el lugar que él quiere. ¿Van siguiendo? A endocámara no treme, porque todos cirujanos tienen un pulso perfecto, casi perfecto. Todos trememos un poquito, ¿no? No treme. O brazo robótico no discute. El cirujano sabe, a veces tiene un primer cirujano que da ganas de decir, sal de aquí, rapaz. Usted no me está ayudando, usted me está atrapalhando. ¿O no? No discute, no treme. Pero no tiene que pagar salario también, es otra cosa. Pero no va por ahí. Y aquí, en este punto, quiero que piensen. Ese brazo robótico está haciendo machine learning. Entonces, él cada vez fala menos con el brazo robótico, porque él ya va entendiendo la técnica. Y graba y va. Entonces, ya, tal vez, no estamos precisando de un primer auxiliar. Isso vocês que vai acontecer mais, não sei. Só para não perder a piada, Sim. o anestesista continua escondido. O anestesista continua. Escondido, un anestesista en Argentina es un cara semi-sentado, semi-dormido, al lado de un cara semi-deitado, semi-acordado. No quiero entrar a polemizar. Mas na sala. Na sala. Depois ele fica muito mais conectado. Ele é muito mais esperto que você. Bom, eu não quero entrar muito na IA porque estou querendo colocar que antes de começar a falar da IA, tenemos que usar esta ferramenta para que esta ferramenta pueda gerar informação de doente para colocar na IA nos protocolos que já estão muito utilizados. Vai um pouco mais na frente, só para... por ejemplo, no estamos incorporando de aquí a poco este tipo de estetoscopio, que es un estetoscopio con Bluetooth, hay varios modelos,
¿sí? Eso estetoscópio ontem já se foi falado, esse estetoscópio. Primeiro, imagina um de vocês no interior de Ceará, trabalhando lá, general practice, não cardiólogo, e que tem uma dúvida, você utilizando um estetoscópio com Bluetooth e o doente ao lado, e do outro lado um cardiólogo sênior, que vai te orientar aonde colocar a campana, ficar quieto aí, o que você está ocultando, ele também está ocultando e ele está gravando. Então, um dos grandes problemas, não temos cardiologista para ir no interior. Com um médico e um médico, mas um médico cardiologista sênior numa ponta, e na outra ponta um médico geral, novo, até sem residência, sim? Com a avaliação que ele vai vindo e que ele vai indicando, o anamnese que faz o cardiólogo sênior, e as maniobras, como por exemplo esse médico sênior tem um monte de informação desse doente que está a 300 quilômetros no interior do Ceará. Pensem nisso, porque não todos vocês vão morar em Fortaleza. Muitos de vocês vão morar no interior. É normal. Agora, uma coisa é, como falamos ontem com o professor, vou usar o exemplo de você que falou assim, como é que é o nome? Leslie. Bom, Leslie vai no interior. Professor, disseram que é a Leslie, vamos ter certeza. Alexi. Leslie vai no interior. Se ele vai sozinho, vai ficar 2, 3 anos e vai falar, não, vou voltar para Fortaleza, porque aqui estou sozinho e ninguém me ajuda e me sinto, e isto é normal, créanme que até agora, nós nos sentimos a vezes inseguros, porque a medicina é muito intensa. Então, 3 anos e você vai voltar. Agora, imagina você lá e que o professor Eladio te dá suporte virtual. Você já começa não só a sentir segurança, no caso, sino que você começa a aprender as generalidades, depois em profundidade da cirurgia, porque você consulta amanhã por um abdômen agudo que você não sabe se é cirúrgico ou não. Daí consulta a semana que vem outro. Aí outro. O que acontece na tua cabeça depois do quinto? O processo de aprendizagem, que não é o processo de aprendizagem, nem da residência, nem do congresso. É uma nova linha de processo de aprendizagem que vai fazer que no tempo você vai se aposentar nesse povoado. Não vou voltar aqui, para vir aqui de férias, para ir na praia, não sei. Entendeu por quê? Porque tua vida está aí, porque tua família está aí, e você se sente seguro do suporte virtual. Vai lá. O senhor Leslie participou da aula na quarta-feira, na aula de simulação. Então, mas aí, por exemplo, vê essa situação. Uma mineira gera um traumatismo de mão. A central médica de Buenos Aires está vindo ele. Aqui está o doente que está sendo avaliado por ele, que está perguntando. E eu estou dando suporte de minha casa em Curi. Então, é escalável, não é só um ponta a ponta, não é um médico que está na central. Esse médico pode ser o professor. E tem uma dúvida ainda. Eu tenho uma dúvida com o doente, consulto com ele. Ele também continua com a dúvida. Então, mandamos o link para o professor e já somos 3 dando suporte para mim, que estou aterrorizado no interior. Ele está na faculdade. O professor está bebendo cimarrão na sua casa com sua mulher. Só se linkeou. Vai na frente. Vai, não quero atrapalhar. Vai. Aí, alguns conceitos. Outra área que temos que explorar muito, que a gente já está explorando, os usos de wearables. Cada vez usamos mais esto. Pero estos son algunos de los wearables. Se sabe todo lo que tem isso aqui, não vou explicar. Pero tem wearables implantables, wearables tatuables, que ajudam a um monitoramento em tempo real das doenças crônicas de doentes que ficam nas suas casas. E vocês têm que se preparar, porque a população vai ficar muito mais velha. E você vai ter que fazer outra medicina, que é seguimento de muita quantidade de pessoas velhas com enfermedades crônicas. E não vai ter médico para suportar isso. Então, você tem que pensar em ferramentas como esta, ou, sei lá, outras. E aqui há 10 anos, com o professor e com o Maximiliano, vamos estar aqui escutando você aqui, mostrando outras ferramentas.
Espera. Estou fechando agora. Só isso aqui. Essa aqui é a primeira página, e aqui agora olho para aqui, do Textil à Tarjeta. Não sei já que usam vocês para estudar anatomia. Nem sei. Mas isso aqui é uma obra, você está rindo, isso doido, velho pra caramba, não sei o que é. Tem razão. Mas nós estudamos ou a Escola Anatômica Francesa de Rouvière ou a Escola Anatômica Francesa de Textil à Tarjeta. Textil à Tarjeta, eu estudei aí. Por quê? Porque eu comprei livro, não. Eu ganhei. Por que livro? Porque o primeiro cara que começou a estudar medicina e virou cirurgião chamava-se Augusto Bautista Itig, em 1920. Meu avô. Eu copiei dele o nome e a especialidade, mas ainda falta. No ano 52, entre outros, passou a Héctor Itig, meu pai, ginecologista. Meu pai passou no 53 para meu tio Jorge Conteponi, ortopedista, que passou para minha tia, onde está Laurita? Aqui, minha tia Laurita, no 55, que é médica rural, segunda geração de médica. De aqui a minha irmã para baixo aparece meu primo, Lito, no ano 73, em primeiro ano de medicina, que é médico rural. Eu, no ano 81, que virei cirurgião geral. Meu irmão, no 82, que é hemodinamista, terceira geração de médico. E não conforme com isso, aparece na quarta geração, no 2008, a Mariana Itig. Quem é a Mariana? Aquela que falou faz uns minutos. Ela fala Augusto, porque ela não consigo falar doutor, porque somos pais e filhos. Então, essa Mariana, que é a quarta geração, que lidera a área mais revolucionária da telemedicina pública, que é TeleAPS, já não usou isso aqui. Então, só colocamos ela porque ela já usava simuladores, tablet, imagens em 3D, tudo isso aí. Então, eu uso isso aqui para que entender que até aqui é uma medicina, que todos nós. E a Mariana exemplifica, a Mariana, a Ivi e a Ana que estão aí, é vocês, é outra medicina. Então, está em vocês entender que, por mais que vá na mesma faculdade que a gente, que os programas são mais ou menos os mesmos, a medicina não é já essa. Então, você tem que entender que tem que pesquisar e pedir outros tipos de treinamento. Finalmente, para concluir com minha família, tenho o meu filho, Ernesto, o irmão da Mariana. Ano 2012, tinha 7 anos, agora está na faculdade, já está na UBA. Todos nós nos formamos em Córdoba. O Ernesto falou, chega de todos vocês, eu vou estudar em Buenos Aires, e chega de todos vocês, maluco, não vou ser médico. Então ele está estudando ciências da computação, claramente, porque ele, olha só, quando tinha 7 anos, a professora falou para ele, amanhã, para todos vocês, tem que ensinar em que trabalha teu pai. Então, o companheiro dele para um pai bombeiro, polícia, político, jogador de futebol, não sei o quê. E ele desenha seu pai médico. Olha, seu desgraciado como me desenha. Ele não me desenha de gravata, ou aquele terno branco, aquele bonitinho, assim, né? Não, ele me desenha com meias ou descalço, com um jean e uma t-shirt, uma camiseta. Porque eu trabalhava, já levo anos trabalhando na minha casa. Mas olha o conceito dele nesse corte sagital de um doente, conectado por um fio computador, no ano 2012. E ele coloca que o pai é experto em telemedicina e que brinda medicina a longa distância. E, logicamente, a professora, em vez de colocar muito bem, excelente, só coloca bem, porque até hoje essa mulher não sabe em que trabalha seu pai. Chega. Depois as pessoas que Ficam, além do comentário, tem as perguntas,
Aí a Ana provavelmente teve que sair, porque está todo mundo trabalhando, alguém tem que trabalhar. E aí e a Mariana fica para vocês perguntar o que quiser. Excelente a apresentação. Estou mostrando como, aos poucos, isso também está ficando aqui. O professor fez, o professor Elário fez uma pergunta. Estava vermelho aqui, já Quando tinha acabado. ele faz, estou dizendo isso. Vocês imaginam fora isso? E o mais interessante, ontem, toda a nossa comunicação foi feita através de uma plataforma chamada Zoom. Hoje, está tudo sendo feito através de uma plataforma que é inteiramente gratuita para as universidades, desenvolvida no Brasil, a partir de um programa que é free, o WebConf. O WebConf, que é o que está sendo utilizado, eu acho, inclusive, melhor do que algumas dessas plataformas pagas que estão aí, convencionadas, questões éticas, mas nós temos o WebConf aqui na faculdade disponível para abrir uma sala e conectar simultaneamente 150 pessoas e, se tiver mais gente do que 150 pessoas, nós temos condições, nós temos condições de descarregar para o YouTube. E um detalhe que eu não sei se vocês verificaram, lá em cima, está vendo que está ali, ó, gravando. O que significa dizer que nós vamos ficar com todo esse material gravado e podemos depois utilizar esse material de várias formas para melhorar a educação que vocês precisam para entrar nessa nova fase de exercício da profissão médica. Na verdade, nada disso é novo. Tem muita gente que pensa que saúde digital é novo, telemedicina é novo. Não. Isso é muito antigo. O que vem mudando é a tecnologia que nós utilizamos para vencer dois grandes empecilhos. O empecilho da distância ficou muito bem demonstrado e o empecilho do tempo. Você precisa, para tomar decisões, de quê? De informações. E essas informações têm que estar disponíveis no local onde ela é necessária e no momento em que ela é necessária. Se a pessoa que está na ponta tem essa informação, ela pode ser apoiada para tomar a decisão. Agora, a sofisticação que está acontecendo com a inteligência artificial, é preciso lembrar que ela nem é inteligente e nem é artificial. Ela não é inteligente porque a inteligência é uma característica de seres vivos que utilizam essa possibilidade para se adaptar e vencer as dificuldades do ambiente onde ela vive. E também não é artificial, porque é tudo realizado a partir do raciocínio lógico do ser humano, utilizando matemática, estatística e diversas outras ferramentas. Agora, tem um detalhe. Vocês não vão poder viver sem esse tipo de intervenção. Não será possível. Eu ontem dei a primeira aula de mais uma edição de uma disciplina que eu dou na pós-graduação e teve um profissional que é da área de tecnologia, que é um dos 3 grupos profissionais que dá suporte à construção da base, né, tecnológica ou da equipe necessária a colocar a saúde digital em funcionamento. Esse é um aluno da pós-graduação, mas que a formação básica dele é a ciência da computação. E ele me fez uma pergunta muito bem clara. Por que é que isso ainda não está funcionando no país? Por
que não está funcionando. O Brasil está implantando um grande projeto de saúde digital e, no entanto, existem algumas lacunas que ainda persistem, mas nós podemos contribuir para que essas lacunas sejam minimizadas. Uma das contribuições, o senhor mencionou muito bem, o senhor criou uma rede internacional para que as pessoas pudessem aprender em conjunto. Então, nós fazemos com que a educação e a formação possam ocorrer independentemente de alguém dizer que é obrigado a ter ensino obrigatório da saúde digital nas graduações de todas as áreas da saúde, que era o que devia acontecer. Parece que recentemente tomaram essa decisão. Bom, pelo menos próximo de sair aqui da faculdade, que eu vou me apresentar muito em breve, eu estou deixando duas coisas, né, que eu espero que vocês continuem. Número 1, eu estou deixando uma disciplina obrigatória na graduação da Faculdade de Medicina. Ela foi até agora uma disciplina optativa e não foi ainda ofertada como obrigatória porque deu a greve. E estou deixando também, aliás, 3 coisas. Uma disciplina obrigatória do programa de pós-graduação do Departamento de Cirurgia, que eu criei também há mais de 20 anos, e, recentemente também, uma área de concentração e uma linha de pesquisa em tecnologias digitais da informação e das comunicações. E por que eu chamei de saúde digital? Por uma razão muito simples. No mundo todo, a saúde digital já é considerada uma ciência e o Brasil ainda não aprovou a saúde digital como ciência. Então, se eu colocar saúde digital, eu estava utilizando um termo que no Brasil ainda não foi reconhecido como tal. Né? Muito bom. E a pior coisa do mundo é o ignorante sobre falar do que ele não sabe. É. Aí a gente tem que fazer o meio termo. Mas eu preciso provocar o professor Luiz Roberto aqui, professor Arnaldo, porque ele está ameaçando, não, ele já noticiou para ir embora. Mas ele tem que deixar a continuidade, não só nas coisas que ele disse, que muito bem nós sabemos que ele vai deixar implantado, mas aí quem vai tomar conta disso? Eu já tenho aqui provocado o professor Max, agora eu faço isso tudo, porque ele tem se mostrado muito vocacionado, interessado, disposto para que ele aproveite a reta final, né? Nem o jovem faz a curva, a reta final. Pega a reta final da permanência do professor Luiz e se aproprie disso, mantenha isso dentro do departamento de cirurgia, que foi isso que a vida do professor Luiz Roberto foi. Bom, o senhor acabou de provocar. Então, deixa eu lhe dizer, não pense que eu não estou pensando nisso, não. Eu já venho pensando nisso há muito tempo. Né? Agora, Vejam. Bueno, também, querido, como eu falei, alguém tem que trabalhar. Essas 2 mulheres estão trabalhando aí, e tem uma delas que já tem que sair daqui a pouco, que é a doutora Mariana. Tem uma reunião aqui de 30. E aí já entrou o Víctor, que é um enfermeiro aí, que convida ele para ficar, porque Víctor, a vezes, ele fez uma apresentação. O Víctor é um enfermeiro sênior que temos na Mineira. Pero alguém que, pessoa, todo mundo, mas primordialmente as pessoas novas que se animem e façam alguma pergunta a ela. Por ordem de tempo, sugiro primeiro a Mariana, se liberamos, e depois a Ivy. Posso fazer o primeiro pergunta? Claro, vai nela. Lembre-se, Mariana em teleatenção primária e Ivy em telemedicina nas Mineiras. Tudo bem. Qualquer uma das duas pode responder o que eu vou perguntar. Quanto tempo vocês levaram para incorporar essas tecnologias nas suas práticas diárias para trabalhar? Qual foi a curva de aprendizagem? Porque o que acontece muitas e muitas vezes é que você pega alunos que estão alfabetizados digitais, mas não têm letramento nem literacia.
E isso faz com que muitas vezes eles pensam, poxa, isso é uma coisa que vai ser difícil. Ontem teve uma aluna de pós-graduação que me disse que o pai disse assim, eu vou me aposentar, não quero trabalhar com esse negócio de computador não. E se aposentou, pai médico. Né? Ainda tinha pelo menos uns 5 anos de vida. Mas quando disse que ele tinha que começar a fazer coisa com computador, ele disse, não, quer fazer negócio com computador, quero aprender isso não, se aposentou. O depoimento de vocês, como pessoas jovens, e aqui tem vários alunos que são jovens, e são alunos que vão ser médicos daqui a pouco. Como foi a curva de aprendizado de vocês? Qual foi a dificuldade que vocês encontraram? Vamos lá, Mariana. Vai lá. ¿Entendí bien? La pregunta es ¿cuánto tiempo demoramos en implementar esto? Curva de aprendizaje. ¿Cuánto tiempo demoraste desde que empezaste a hacer telemedicina hasta que lo entendiste y lo empezaste a ejecutar? Ok, bueno, el tiempo fue relativo. Fuimos aprendiendo a medida que fuimos haciendo. No esperamos a que todo esté listo para empezar, sino que apenas pudimos, comenzamos porque no había más tiempo que perder. Y fuimos aprendiendo y todavía sigo aprendiendo. Un minutinho. Vai ficar chorando a ver que quando vai começar, que vai ficar difícil, que eu fico atrapalhado, ou vai começar? Você quer responder? Ivi, queria contar também o que você falar com a curva de aprendizagem na Mineira? Bom, eu já tive mais sorte, porque quando eu cheguei aqui, quando eu me incorporei à Mineira, Dr. Itig já estava, e assim que ele já tinha trilhado todo o caminho da telemedicina, assim que quando eu cheguei eu só me incorporei, e na verdade, bom, como disse Mariana, a gente segue aprendendo todos os dias, mas é uma ferramenta importantíssima, principalmente para quem está em lugar remoto como a gente aqui. Veja bem, olha, finalmente eu vou finalizar aqui, depois vocês podem comentar o que vocês quiserem. Existem algumas coisas que eu preciso que vocês entendam. O problema não é vocês simplesmente saberem mexer com tecnologia. O problema é vocês fazerem da tecnologia um apoio para o desafio que existe no tempo de hoje, que é da aprendizagem pela vida inteira, durante toda a vida. Primeiro. Segundo, Travou? Congelou? Existem limites éticos no uso dessas tecnologias. Certo? Não é a câmera congelou? Simplesmente sentar na frente do computador e começar a fazer coisas sem pensar na legislação que existe no país. Então, existem documentos já no Brasil. As coisas não acontecem porque elas dependem de... Cuidado. Caiu o Max Trava. Elas dependem, está compreendendo, de uma legislação, e essa legislação existe neste país. Né? Outro ponto interessante. Vocês pensem que é impossível separar o que hoje se chama saúde digital de algo que se chama educação e de algo que se chama pesquisa. Não é possível. Né? E cada vez mais a palavra convergência faz sentido. Não é nada que vocês não possam aprender. O grande problema é cultural, como disse aqui o nosso chefe de departamento. Como cultura não se muda por decreto, então o que você precisa é vencer a resistência. E eu só espero que essa resistência não seja tão demorada quanto foi a resistência, por exemplo, ao uso do estetoscópio convencional, que levou 200 anos para poder ser aceito como instrumento público. Ele mostrou um aparelhinho, e existem diversos aparelhos, com os quais você faz ausculta, faz exame de garganta, faz exame disso, exame daquilo, mas por trás disso tudo, existe todo um conceito relacionado, tá certo? Todo um universo conceitual relacionado aos limites éticos, porque nós continuamos sendo absolutamente responsáveis pelas tomadas de decisão em relação aos pacientes.
E é isso que precisa ser desenvolvido paralelamente com um grande desafio. O respeito é. Professor Luiz Alberto, agora nós vamos fazer um break aqui na parte dele. Professor Max, aproveitarmos aqui que a doutora Mariana vai ter que sair logo. Então, vocês... Eu fico preocupado porque um dia desse eu recebi uma comunicação com um aluno que perguntou: professor, que é fulano, futuro que ele não chegou. Aí eu disse assim: pois venha devagar que é para chegar, né? Se acidentar o futuro que não chegou, né? Eu esperaria que só fosse o futuro. Bom, vocês, vamos primeiro deixar o futuro perguntar. Quando a gente fala de atendimento médico em áreas remotas aqui no Brasil, especialmente no Nordeste, eu acho que muito mais se fala de falta de equipamento para fazer algo do que falta de conhecimento técnico do médico. Não que também não seja um grande problema a falta de conhecimento técnico especialista. Perfeito. Entendi a pergunta. Eu gostaria que essa resposta de falta, a tua preocupação de falta de equipamento, uma grande, a Mariana te fale se ela tem muito equipamento na área pública para fazer toda essa abrangência que fiz toda a província, todos os lugares de conexão. Mariana, vos podrías explicarle cuántas computadoras de alta tecnología, cuántas cámaras de alta tecnología, cuántos super tabletas y todo eso tiene el interior de la provincia donde vos das respuesta con TLAPS? Podría decir que entre el 5 y 7% de las consultas que se hicieron fueron a través de una computadora más o menos buena con una cámara. Todo el resto de las consultas se hicieron a través de un teléfono, de un dispositivo móvil, de un teléfono. Solo para completar la primera parte de tu pregunta, porque tiene una segunda parte. A mayoría de esos lugares, esos postos sanitarios lá no medio de nada, no tienen ni computador. Entonces utilizan su celular, utilizando a poca internet que tengan ahí, y hacen los atendimientos con nada. Pero faz a segunda parte de tu pregunta. A grande dificuldade é o problema da conectividade. É porque O assim, aparelho dispositivo de acesso único, ele hoje é muito disseminado. Vamos a hablar después del problema de conectividad. Vai. a minha preocupação, na verdade, acho que ela nem passa por acreditar que o médico não vai ter acesso a um telefone. Hoje em dia, nos interiores, acho que a maioria tem. É mais coisa, por exemplo, algumas áreas remotas no Amazonas, por exemplo, acho que é o mais gritante do nosso país, não chega a ter Dorflex, por exemplo. Então, não tem o que se falar em doses de anestésio, não tem muito o que se falar em equipamento médico. Eu sei que o telefone e a internet, principalmente hoje em dia com satélites, é algo não simples, mas muito facilitado. Mas é muito mais uma questão de, muitas vezes, falta... Eu preciso nem pensar em exemplos. Exame complementar. Não só exame de sangue, exame complementar, falta uma tala, falta... Vamos por partes. Você primeiro citou, por dar um exemplo, medicação simples. O que aconteceu na área privada, primeiro lá na minera, quando eu comecei 15 anos atrás, que não é um problema de dinheiro. Quando eu entrei, não tinham quase medicação. Durante 15 anos de soporte de telemedicina, cuando comenzó esa, y por eso convidé a Ivy para convidar a Víctor Mamani, que es un enfermero senior que está ahí, cuando yo comencé a dar soporte en él 15 años atrás, él tenía poca medicación, que era enfermero. Durante estos 15 años, Ivy, conta se você agora tem pouca ou muita medicação lá na mineira. Agora aqui a gente conta com muita medicação, sim. A gente está bem coberto, com vários tipos de medicação, mas sim, eu entendo o que o meu compatriota está falando aí, porque realmente em áreas muito remotas aí do Brasil é muito complicado, eu entendo o que ele quer dizer com isso, mas aqui sim, aqui na mineira, como é um
projeto privado, e depois que conseguiram, bom, o doutor Itig tem um longo caminho nisso, uma larga responsabilidade nisso tudo. Hoje, sim, a gente conta com muita medicação, com muito equipamento, mas eu entendo que foi uma luta, porque aqui no caso da mineria, por exemplo, desculpa que às vezes me confundo um pouquinho, a gente não é um setor que gera ingresso, que gera lucro. Então, a gente conseguir coisas para a medicina aqui dentro da mineira, por mais que eles prezem muito pela saúde dos seus funcionários, tudo isso, é um caminho árduo. Assim que, sim, eu entendo que o compatriota disse que também em lugares muito remotos do Brasil é muito complicado. En la parte pública, donde no tiene un tostado. Mariana, ¿cómo fue en esta evolución del TLAPS esos puestos sanitarios que tenían poca medicación y de a poco fueron incorporando por la sugerencia de ustedes más medicación? Nosotros hicimos un vademecum de listado de medicación necesaria. La verdad es que el gobierno provincial se encarga de que por lo menos las cosas básicas estén, y podemos hacer la receta a través de una página web que impacta directamente en la farmacia del hospital, y la farmacia le dispensa la medicación que necesita el paciente. Esos hospitales isolados que tenían poca medicación, con el soporte de la telemedicina, fueron incorporando más medicación, porque a telemédica va pidiendo más cosas. Y es típico que fala, bom, você vai pegar tal medicação. Não tem mais, tudo bem, não tem hoje, mas agora vamos iniciar o processo de abastecer, porque tem um telemédico sênior ou que tem uma especialidade que está sugerindo. Então, você vai começar no interior com mala conectividade, com malos equipos, com pouca ou quase nenhuma medicação. Esse é o começo, esse que você descreveu. E isso é a evolução. Na área pública e na área privada. Quer dizer, sempre a mesma filosofia. Você, imagina você indo trabalhar no interior de um lugar que esse não tem nada, você não tem quase nada. Tem duas opções. Choro e me suicido, ou vou para frente, como foram essas duas mulheres que você vê aí. Posso fazer só um comentário? Só, isso aí é um aspecto relacionado com a saúde vital, que se chama logística. Certo? Veja, o contrário disso, que é você saber que no local onde tinham medicamentos armazenados, os medicamentos venceram e não foram utilizados porque venceram a validade. Se você tem um local que diz, olha, eu tenho tantos pacientes aqui que precisam desse tipo de medicamento, então eu já preciso fazer um estoque, porque demora para o medicamento chegar aqui. Esse é um dos aspectos que falta muito no planejamento estratégico da saúde digital. Isso que ele falou é simplesmente um nome, logística. Rapaz, se lá tem 50 pacientes que vão tomar o remédio X, vamos deixar lá o suficiente de medicação para esses 50 pacientes tomarem um determinado tempo. Professor Augusto, vamos fazer uma rápida apresentação aqui dos colegas vocês que estão aqui. Calma, professor André. Calma. Hoje é sexta-feira. Sextou. Nós temos lá o professor atual da ortopedia. Vou colocar a câmera para o colega Pedro. Isso. Você apresenta, tá? Ok, vamos lá. Você vai? Não pode ficar com o microfone, vou só fazer a apresentação. Depois você fala. Professor atual de camisa preta lá é da ortopedia. Professor Antero, à frente dele, é da cirurgia torácica. Ao lado esquerdo do professor atual está o professor Milton, que é da gastroenterologia. Aqui nós temos o professor Marcos Rabelo, que é otorrinolaringologia. E aqui temos o professor Arnaldo Arruda, que é neurocirurgia. Vejam que todos estão muito interessados nesse assunto. E o professor Max, que está aqui, que é também da ortopedia, que é o sucessor do trono. Pelo menos a gente está conspirando para isso. Bom, professor Antero, depois os outros colegas professores fiquem à vontade para falar, discutir. Vou estar segurando a coisa, só que a doutora Mariana já tem que
Claro. Mariana, si sentiste libre de abandonar la sala cuando ya no puedas, ya tengas que ir a la otra reunión. Obrigado, Mariana. Pode. ¿Quieres decir la última palabra para despedirte? Te escuchamos. Gracias a todos. Bueno, los incentivo que implementen la telesalud donde sea que estén trabajando. Es muy gratificante y se pueden hacer muchas cosas. Só, Mariana, uma última observação. Eu vi que você chamou seu pai de Augusto. E ele explicou aqui que vocês ficariam muito difícil de tratar um ao outro de doutor. Mas aqui nós não temos problema de chamar os pais de papai, não. Pode chamar o seu de papai também, tá bom? Me puede decir que no me diga Augusto, puede decirme papá, que no hay problema. Obrigado, boa sorte. Professor Antero, por favor. Professor Elano, inicialmente queria parabenizar, eu acho que a iniciativa pode não ter sido sua, mas foi do grupo, né, para fazer esse tema, né, para essa jornada. Está ouvindo? Então, e parabenizar também os palestrantes de hoje, né? Doutora Lara, doutor Marcos e o doutor Augusto, né? Foram palestras excelentes. E, assim, falado de telemedicina, telesaúde, telepsicologia, telecirurgia, eu acho que tem algumas coisas que são factíveis, são possíveis, e outras que a gente vai ter mais dificuldade, vai dar mais na iniciativa privada do que na pública. Então, o que está faltando para se instalar a telemedicina no estado do Ceará ou no Brasil? Eu vejo que aqui, por exemplo, o que deveria ser feito? Ferramentas nós já temos. Eu sou de uma cidade do interior, Augusto, Hidrolândia, cidadezinha de 18 mil habitantes. Eu volto sempre, meu pai está com 95 anos, eu sempre volto para a minha cidade. E eu lhe digo o seguinte, a internet que eu tenho lá é melhor que a daqui. Internet digital, sem nenhum problema, os filhos, os netos de 5 anos que vão ficar encantados, se comunicam. Então, o que está faltando para se implantar a telemedicina? Eu acho que está faltando iniciativa, está faltando atitude. Decisão. Eu acho que, assim, a sugestão que eu deixo é que, assim, chama o secretário de saúde do município, o secretário de saúde do estado, e vamos ver o que nós temos, o que a universidade pode colaborar e contribuir para que nós possamos implantar esse sistema no estado do Ceará, por exemplo. Começar por aqui de forma disseminada. Eu acho que está faltando atitude, porque para isso eu acho que é possível, nós temos ferramentas para fazer isso. A telecirurgia e a robótica que eu estou fazendo há 2 anos, e a teleproctoria, a telemonitoria, aí, no serviço público, nós vamos ter mais dificuldade, porque a telerobótica, nós não temos robô no serviço público. No serviço privado, nós temos já a telementoria, a teleproctoria na robótica. No público, eu acho que nós vamos ter um gap com essas tecnologias, uma lacuna muito grande, uma distância grande, tá certo? Dessa ferramenta robótica para o serviço público. Mas eu não tenho dúvida, eu queria seu comentário, que em termos de telemedicina, telepsicologia, ou telegastroenterologia aqui do Dr. Milton, ou teleodontologia, etc., eu acho que tudo isso é possível. O Max está aí, com a teleortopedia, né, a teletraumatologia é possível montar. Eu vi ele fazendo aí a questão da reconstrução robótica lá na sala, usando o robô para fazer a reconstrução 3D. Isso a gente já faz na cirurgia torácica. Eu tive agora 3 semanas atrás em Harvard. Lá eles fazem a broncoscopia robótica para biopsiar nódulo de 7, 8 milímetros em qualquer lugar no pulmão. Vai com uma reconstrução tridimensional, o robô, tá certo? Usando o arco, o cone beam, e fazendo broncoscopia para biopsiar lesões mínimas, tá certo? É como você usando o GPS para chegar lá. Então, essa tecnologia nós vamos ter no Einstein, no serviço privado, mas no público tem uma distância ainda. Então, o que eu quero finalizar? É que eu acho que vamos fazer aquilo que é possível fazer e aquilo que não é possível fazer, vamos trabalhando, tendo conhecimento do que existe e que na hora que a gente tiver condição, implantaremos também isso.
Esse é o comentário. Eu acho que está faltando alguma coisa para, na prática, a coisa funcionar. E não está funcionando ainda. Vamos fazer esse primeiro passo. Vocês, em junho, tem algum outro estudante, como agradeço você que tem coragem, mas tenho vergonha de perguntar, de repente eu pergunto, é uma coisa tola. Mas tem alguma, até vai pensando. E professor, por favor. Bom, primeiro, parabéns aí para as palestras, realmente foram fantásticas, né? Tem um palpitante, que a gente tem a responsabilidade com as universidades de colocar isso para frente. O que o professor Luiz Alberto tem fazendo já há bastante tempo de passagem, né? Ele realmente foi pioneiro aqui em muitas coisas, uma delas essa questão da saúde digital. A minha pergunta é de ordem prática, professor. O senhor tem as suas equipes lá nos locais remotos, mas quando precisa de um especialista, esses especialistas eles são contratados para dar um horário de plantão ou é de acordo com a demanda? Porque, por exemplo, o neurológico, cardiológico, todo dia, próprio ortopédico. Tenho duas respostas. E se for uma urgência, né? Uma urgência neurológica e certamente isso não vai promover disponível às 24 horas para mim. Como é que é feita essa questão da relação com o especialista? O local lá ele diz bem, mas a relação do ponto de vista de remuneração, como é que eles são remunerados? Eu vou te dar a primeira resposta. A primeira pergunta tem duas respostas. Na área privada, e agora estou ouvindo a Ivi, que está na Mineira, ela tem um grupo de especialistas em emergentologia, cardiólogos, terapistas, intensivistas, clínicos, emergencistas que están en Buenos Aires, y él está 24/7. A primeira linha da emergência é respondida pela primeira linha de especialistas em emergência. Você, um otorrinolaringologista, não pode evitar pensar em uma emergência já de um especialista otorrinolaringologista. Nós temos só a primeira resposta, estou falando da área privada, já vou na pública. Esa primera línea de respuesta de esa faixa de emergencistas, y si tuviera una consulta de un otorrino, tiene que ser programada porque soltan de plantón en ese predio emergencista. Pronto, esa es la respuesta de la red nacional de telemedicina privada con la central en Buenos Aires que invita a respuesta. Ahora, na área pública, lembre-se um slide que eu passei, que estamos desenvolvendo uma rede, estamos no meio do desenvolvimento, com muita dificuldade, já deveria estar feita, onde vamos conectando hospitais do interior com hospitais da capital. Lembre-se uma foto que falei que tinha uma pneumonia e que foi conectado. Esse cara que está aí, que está na capital, lembre-se que os hospitais polivalentes têm todas as especialidades, 24/7. Então, quando nós terminemos de desenvolver uma rede, e agora quero que você traslade o que estou contando, pense em Fortaleza e Ceará. Imagina, vou fazer uma extrapolação para você me entender. É como se estaríamos fazendo uma rede aqui, onde essa cidade que o professor falou do interior, que debe ter um hospital regional com baixa complexidade, pero que tem um equipo, que tem uma emergência otorrinolaringológica, esté conectado com o hospital central, me diz o nome do hospital central que tem otorrino de plantão aqui. Nem só mais ou menos. Bom, então a resposta para você não existe, mas se existisse, se você tivesse um polivalente com todas as especialidades, cirurgião, neurocirurgião, otorrino, cirurgião de coluna, de plantão ativo, vamos imaginar que o professor não mora aqui, ele mora lá e é um professor, e não é professor, é um médico do interior que se formou um pouco, mais nada. Então, ele tem uma emergência dessa, no plantão, nessa rede, ele acessa, do mesmo jeito que acessa IBI com Buenos Aires, a central. E na central, dice, ¿qué emergencia es? Un otorrino. ¿Dónde está el otorrino? Está en la sala 5. Ven aquí en la central y
soporte ele. Que emergência é? Vamos a uma coisa um pouco mais frequente. Uma emergência quirúrgica. Porque é um abdômen agudo quirúrgico, porque suspeita uma apendicite ou teve uma facada. Pneumotórax. Um pneumotórax. O professor está de plantão, vem aqui na sala, uma sala definida dentro do hospital, ele se senta e fala, se lembra como te expliquei como drenar um pneumotórax? Entra no segundo espaço intercostal da linha média clavicular, se lembra? Vai lá. Vai ter que drenar esse cara no interior. Faça. Prepara o campo. Bueno, todo o processo, sabe? Prepara o, nós decimos chancho, que trabalha. Então, faça, ele vai dirigir ele por vídeo, porque ele está de plantão ativo. Então, imagina uma rede estadual, pública, onde conecte os rooms con los shock rooms. No todo hospital, a gente não está querendo conectar todo hospital. Estamos querendo conectar os shock rooms con no sé cómo se llama aquí, o shock room central do hospital central. Donde a única coisa que eu vou fazer, neurocirurgião, venham, por favor, damos uma... E ele não vai ensinar como operar o cara, ele vai ensinar como preparar esse cara, esse doente, para estabilizar ele em termos não especialistas. E vai, agora com a era de Starlink, vamos falar de Starlink, ele vai monitorizar o percurso dele. E ele vai preparar a sala cirúrgica e a CTI. Então, o atendimento do sênior começou na porta do plantão? Não, começou 2 horas atrás, em aquele povoado. Só Augusto. Trazendo a nossa realidade aqui, né? Quantos e quantos milhões de pacientes que nós recebemos no JF, por exemplo, e provavelmente já recebido no HGF também, que trabalha lá, em condições de transferência não ideais. Né? E quantos pacientes não precisavam ser transferidos, muitas vezes. Né? E muitas vezes, quando a gente que eu falo, eu e os alunos, eu oriento procedimentos manuais, habilidades, mesmo, como esses médicos, sem tocar no paciente. Eu estou aqui do lado, o aluno faz. E eu vou monitorizando, o residente também. Ou seja, esse mesmo paciente que eu atendo já deve atrasado, sem antibiótico, com fratura exposta, sem curativo, sem mobilização, se eu tiver a oportunidade de falar com ele lá antes de enviar, ele já vai gerar condições diferentes. Muitas vezes eu não vou precisar enviar, né? Porque eu posso, por voz, paciente me autorizar. Então, eu já conversei com a Secretaria de Saúde sobre isso, e agora eles têm uma unificação da regulação do Estado e do município. Para que, quem sabe, claro que a gente vai gerar uma demanda, né? Aí eu dou os contatos do JF, eu posso decidir uma ligação ou uma teleconsulta, por exemplo, conversar com um colega do interior, para falar do mesmo paciente e tentar resolver o caso do seu paciente nem chegar no JF, é menos demanda, é menos transporte, tudo. Só que é menos remuneração para mim, né? Porque eu vou estar sendo remunerado inicialmente da mesma forma, fazer 2 coisas. Só que eu vou deixar de fazer alguma coisa no JF, poder atender o paciente do interior. E contempla o possível que se gera uma demanda para que haja 2 funções dentro do plantão. Decirle a Víctor que entre. Doctor, vou ter que sair, eu tenho paciente, estão me chamando. Tchau. Um prazer imenso participar, quero agradecer a doutora Itig, agradecer aos doutores. Bom, pelo menos eu conheci Fortaleza virtualmente, uma paulista em Fortaleza, virtualmente, na Universidade do Ceará. Bom, tchau, um gosto. Pessoal, tem um detalhe muito interessante que está na legislação brasileira. Nenhum atendimento de telemedicina ou telesaúde pode ser feito sem uma anotação. Essa anotação pode ser feita num prontuário de papel, mas de preferência deve ser não sei na Argentina. Não, desculpa, não sei na Argentina. Não, aqui no Brasil está na lei. Não, bom, por isso. Desculpa aí, só agregar uma ideia. Um minutinho. Não, vocês não. Você queima, o papel usa para prender fogo, sabe? E a caneta para colher e colocar assim no cabelo. É um bom instrumento para colocar no cabelo, tá certo? A história clínica digital, outro tema.
Não, porque é cara, é complicado. Começa com uma história clínica simples, que deixa que ela evolua. 15 anos atrás tínhamos uns registros de porqueria, hoje temos uns registros melhores. Estou falando da área pública, que não temos dinheiro. Tá certo? Então a Mariana lidera esse grupo que antes de ser o atendimento, o turno, não sei como se fala turno, eu quero turno. O turno, não o turno de plantão, o turno eu quero ser atendido por o professor amanhã. Então, eu digo um turno. Uma agenda. A agenda de consulta já é feita digitalmente. Então, o professor, que vai dar suporte em teleatenção primária em saúde, tem para segunda-feira, 11 horas da manhã, pedido pela médica geral, que faz telemedicina, pela doutora Mariana, de clínica. Ela viu hoje um paciente neurológico que não entende bem o que é, então fala com o agente sanitário e a cliente, a paciente, você amanhã, estou vindo aqui ofertado, uma oferta, que o professor 11 horas da manhã está livre. Você já ofertou um mês atrás. Então, ela carrega dentro do turno o nome, o historial da pessoa. E você até este final de semana você tem que olhar aqui quem que você vai ver. E depois que você faz o atendimento, que não usa caneta nem papel, carrega numa história digital pública que não é muito boa, mas presta, carrega toda a informação nessa. Que depois, a doutora Mariana, na terça-feira, vai ver, quando ele continue o atendimento, o que você orientou. Mas tem que ficar anotado. Agora, se vai ficar anotado no papel, vai ficar numa plataforma digital, só que no Brasil tem um detalhe muito curioso. A grande maioria dos estados do serviço público usa plataformas digitais, que são plataformas digitais construídas pelas firmas que vendem essas plataformas para o serviço público. Não são plataformas próprias do serviço público. Nós temos aqui uma plataforma, né, e paramos de trabalhar com essa plataforma quando a Lei Geral de Proteção de Dados entrou, porque a nossa não atendia. Estamos recomeçando? Estamos. Vamos, utilizando a plataforma de Goiás. Eu sou amigo lá do colega que trabalha com o serviço de lá, e ele nos deu a plataforma, dá acesso à plataforma. Então, o que você não pode é fazer um teleatendimento ou uma teleconsulta e isso não tem registro num documento que seja um prontuário eletrônico ou um registro eletrônico de saúde. Conceitualmente são diferentes. E, para você fazer isso, se você tiver no ambiente hospitalar, você tem que usar uma assinatura digital padrão A3. A maioria dos colegas não sabem o que é uma assinatura digital. Se for no ambiente ambulatorial, você pode usar uma assinatura digital padrão A2. E isso chama-se normas de segurança em GS1 e em GS2. Ou seja, tem muita coisa que vocês precisam incorporar no conhecimento de vocês para depois não estarem sendo. Por que é que no Brasil um médico não pode atender um paciente que está na Argentina ou está nos Estados Unidos? Você sabe responder isso? Se na Argentina permite que um médico atenda um paciente aqui no Brasil, eu não sei dizer, mas sei dizer que o médico aqui no Brasil não pode atender um paciente que está na Argentina ou fora do Brasil. Em qual local da legislação brasileira está esta proibição? Vamos lá com a pergunta. Então, vamos para os últimos 10 minutos de pergunta do dia, não? Eu gostaria de saber se existe alguma diferença muito grande entre o conhecimento médico mesmo que a gente adquire na faculdade tradicional, né, em relação à semiologia e outras habilidades, e a prática médica na telemedicina. Se sim, quais seriam as habilidades ou conhecimentos que eu, como generalista, que viso no futuro, né, ter essa prática em telemedicina, que eu deveria adquirir para poder praticá-la com mais segurança, com uma maior qualidade? Não precisa adquirir informação
clásica médica, porque o gold standard sigue siendo el mismo. A semiología y el examen físico sigue siendo el mismo. Só que, presta atenção, vamos fazer uma simulação agora. Você é aquele médico geral que vai estar, nombra-me uma cidade do interior, bota um livro para eu ver. Qualquer, para, Itapipoca, onde falamos, Itapipoca. Você é médico Itapipoca. Aí à sua esquerda tem esse doente, que te visita, e você não está entendendo muito bem quem tem esse doente. Tem cara de doente daqui, mas não vamos falar de doente, sabe? Doente orgânico, sabe? Aí, então, você se conecta com a central. E eu estou do plantão no central. E como você está precisando, só uso o exemplo que eu sei. Vou usar até um exemplo que eu não sou. Eu não sou cardiologista e não sei quase nada de cardiologia. Sou um pouco da emergência. Aí você me diz que ele está com dor no peito. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma anamnese direta, virtual, com ele. Então, todo o papo que você aprende. Para teu nome, como começou o sintoma, toda a anamnese. Então, a anamnese chama-se anamnese virtual direta. Agora vou passar aqui ao exame físico virtual indireto. Porque vou pedir para você, para auscultar, percutir, palpar, todo o processo igual. Então, finalmente, tudo isso que você aprendeu dentro da medicina aplica. A única coisa que tem que se acostumar, você tem que acostumar o doente e que vai ter uma pessoa virtual que vai acompanhar. E que você vai se deixar levar por esse sênior em termos de exame físico. E ele te vai pedir, por favor, compartilhe na plataforma, como você viu aqui, compartilhe a história clínica digital, compartilhe a imagem ecográfica que tem dele, compartilhe o X-ray que tem dele, tudo o que você que eu estou querendo. Em vez de me mostrar, você compartilha como dados. Então, finalmente é a mesma coisa. Que outra coisa cambia em questão pequena? Estuvimos falando com Maximiliano da sua experiência dos dias atrás. Você tem que preparar tua sala para um suporte virtual. Então, você tem que preparar ela para isolamento acústico, correta iluminação, aproveitamento da largura da banda, papo que não tem por que falar agora, porque vamos aburrir. Então, tem outros aprendimentos, que não são o aprendimento do exercício da medicina. Tá bom? Tem o problema da comunicação. Muda a relação do paciente com o médico? Não, você interpõe ferramentas que, se você usar corretamente, você pode até melhorar, porque você consegue ofertar esse atendimento no momento em que ele precisa e no local em que ele está. De repente, o doente, a amiga do doente, a prima do doente e a vizinha do doente tem alguma pergunta para você? Elas estão inibidas porque em algum lugar está a dona. Elas podem ser. Isso no Brasil tem nome. O que ele disse aqui é a teleinterconsulta, certo? Síncrona com a presença do paciente. Porque existe a teleconsulta assíncrona e sem o paciente. A teleinterconsulta. Já a teleconsulta é diretamente com o paciente. E é o caso do pré-hospitalar, é o caso da urgência, né? Precisa ser na hora. Vamos aproveitar essa gente nova aí que deve ter alguma coisa na cabeça para perguntar aí. Vai. Toma coragem, faça uma pergunta, um comentário. Posso fazer uma pergunta? Vocês colocaram no lugar da Mariana ali, que já viram? Saiu do Brasil. As perguntas foram perfeitas. É isso aí, é brasileiro. Saiu do Brasil, foi para a Argentina, ela mora na cidade da Mineira, né? Ivi trabalha na Mineira. Ah, sim, ela sobe e mora em Catamarca, na mesma cidade que Ana, que foi a primeira que veio aí. Que é uma cidade diferente, provavelmente, daquilo que eu vejo em São Paulo, né? Deixa no interior de São Paulo, talvez. Deixa eu contar uma coisa do grupo da Mariana, para você entender que você não pode ficar chorando. Não pode ficar chorando. Uma médica nova que formou em pediatria,
hizo a residencia de pediatría, estuve olhando para os três, que podiam ser uma delas. Se formou em sua residência de pediatria em Jujuy. Então, ela de Jujuy, conhece Jujuy, reclutamos ela, a Mariana reclutou para telepediatria. Ela começou a curva de aprendizagem e então, todos é muito motivadores, sabe? Aí ficou motivado, e que aconteceu? Ela casou, casou com o cara. O cara é jogador de futebol do equipo de primeira de Jujuy. O cara foi vendido a um Atlético Deportivo, não sei o que, Bucareste, na România. Agora me acompanha. O cara é o jogador, o cara é o chefão, ele vai e joga. E a mulher de um jogador que vai na România, tadinha dela, com todo respeito, ela estava condenada a não fazer nada, a ser ninguém. Ela continuou desde Bucareste, com 5 fusos horários de diferença com a gente, dando soporte de telepediatria nesses lugares isolados de comunidades aborígenes jujeñas. E ela, por sorte, o cara se vê que ou é muito ruim ou que voltou para a Argentina. Então, pero ficou um ano, ela lá, que podia ter? Se deprimido, chorado e suicidado, ou sentindo-se muito útil, dando soporte dessa maneira. Então, não tem fronteira se você tem uma cabeça aberta. Pronto. Aviso, pode. Comentário está proibido agora. Nós vamos ter agora em outubro, pela 6ª vez seguida, 6 anos seguidos, a 6ª jornada acadêmica de educação em saúde mental. Eu trabalho com isso desde 2005 e em 2019, respondendo um pouco aqui à professora Terra, o governo federal suspendeu todos os 9 núcleos iniciais de telesaúde e telemedicina no Brasil. Nós fomos aqui, o DERC as Falas, o 2º núcleo de telemedicina e telesaúde do norte e nordeste do Brasil. Nós somos o 2º. Né? Por que o governo mandou suspender e por que continua, né, com essas lacunas de retornar, implantar? Isso aí eu devo responder. Mas vocês estão todos convidados a aprender mais sobre telemedicina e telesaúde, porque ele é um dos melhores centros do Brasil, modesto também. Aí, bom, eu acho que a jornada, a 31ª jornada, cumpriu muito bem o seu propósito. Nós tínhamos inicialmente a ideia de que os temas deveriam ser provocativos e eu creio que eles foram. As pessoas saem daqui com novas informações, motivos para pensar e tudo isso a gente tem que tributar a dedicação do departamento de cirurgia, do seu corpo constituinte. Professores, aquelas 2 moças que estão em pé lá atrás, a Elisângela e a Isabelle, são as que nos dão suporte aqui nas nossas atividades administrativas e coordenam não só isso, elas coordenam. Aquele lanchinho para elas se coordenar, se tiver bom, para e aí, agora eu queria pedir a todos que viessem aqui para frente, para a gente fazer aquela foto, antes de declarar oficialmente encerradas as atividades e deixar o que o professor Marcos Rameiro, que é o subchefe do departamento, se quiser alguma palavra, por favor. Então, vamos fazer foto e depois a gente vai partir para o almoço digital. Seu